Bem, pessoal, essa aula aqui é referente às avaliações da terceira e quarta quinzenas do sexto ano. Introdução à geometria plana, onde a gente vai primeiro aprender a calcular a área das figuras planas e, posteriormente, calcular o perímetro. Então, para a gente calcular a área, a gente tem que saber, e o perímetro, a gente tem que saber o que é uma figura plana. Por exemplo, essa folha aqui é uma figura plana, porque ela não guarda nada, nem em cima, nem abaixo dela, nem do lado, nem do outro. Apenas em cima dela, certo? Então, seria uma folha, seria um quadro, certo? Seriam figuras planas. Diferente de figura espacial, que figura espacial ela tem volume. O que é uma figura espacial? É uma caixa de sapato, é isso aí. É tudo que tiver espaço. Então, figura plana, tipo, um exemplo mais prático, essa folha aqui é uma figura plana. Então, vamos fazer aqui, quais são as figuras planas que a gente mais conhece? Triângulos, quadrados, retângulos, paralelogramo, circunferência, trapézio, e assim vai, tá certo? Então, a gente vai calcular o espaço interior dessas figuras planas, principalmente do quadrado, do retângulo e do triângulo, que vai ser a questão da terceira quinzena, calcular a área dessas figuras. Então vamos lá para aprender como se calcula a área, o espaço interior das figuras que eu pedi nessa avaliação aqui. Por exemplo, primeiro, o quadrado. O quadrado é aquela figura que tem 4 lados iguais e tem os cantinhos dele formando o L. Então, independente do tamanho, da medida que tem aqui, se aqui for X, aqui também será X, aqui também será X, aqui também será X. Para eu medir essa área aqui, quanto é que dá, basta que eu multiplique apenas duas partes, a altura e a base. X vezes X. X vezes X daria X ao quadrado. Como eu não sei quem é X, eu não posso dizer quanto é que dá X ao quadrado, tá certo? Então vamos lá. Mas se eu colocar uma medida qualquer no lado do quadrado, por exemplo, vamos colocar uma medida 3, então todos os lados são 3. Não precisa escrever em todas as partes. Porque eu sei, se aqui é 3 e ele é chamado de quadrado, então todos os lados são 3. Para eu medir o espaço interno aqui, eu dizia a área é igual a 3 vezes 3, que dá quanto? 3 vezes 3 dá 9. Independente se for centímetro, se for metro, se for quilômetro, vai dar quadrado. Então vamos dizer que fosse centímetros, 3 centímetros, então daria 9 centímetros quadrados, tá certo? Porque seria 3 vezes 3, 9. Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, essa seria a fórmula de calcular a área de um quadrado. Da mesma forma, a gente calcula a área de um retângulo. O que é um retângulo? Retângulo é uma figura parecida com um quadrado, mas não é um quadrado. Retângulo é uma figura desse tipo aqui, ó, que a parte de cima é igual à parte de baixo, porém diferente dos lados. Tem medidas maiores. A parte de cima é igual à parte de baixo. Esse lado aqui é igual a esse. Mas esse é diferente desse e esse é diferente desse. Então isso aqui é um retângulo. Vamos dizer, se eu tivesse 3 metros aqui e 6 aqui, a área desse retângulo seria o quê? A é igual a 3 vezes 6. Se fosse metros, eu teria o quê? A área igual a 3 vezes 6, 18 metros, o quê? Quadrados. Tá aí o cálculo da área de um retângulo. Agora, para calcular a área de um triângulo, é um pouco mais complicado, mas é a mesma coisa. Basta que você saiba o que é um triângulo e o que é base e o que é altura, certo? A altura sempre vai estar, a altura de uma figura vai estar sempre na vertical, ela não pode estar inclinada, nem para um lado nem para o outro, ela está sempre em pé. Então a altura vai ser sempre isso e a base vai estar sempre deitada, tá certo? Então vamos lá. Vamos agora desenhar um triângulo e calcular a sua área.
Triângulo, todo mundo sabe que é aquela figura que tem três lados, independente se os três lados são iguais ou diferentes, certo? Então, vamos calcular a área desse triângulo aqui. Eu digo, mas eu não tenho nenhum número aí. Vamos dizer que essa base aqui seja 4 e que essa altura aqui seja 5. Vamos botar metros. 5 metros, 4 metros. Para calcular a área de um triângulo é a mesma coisa do cálculo da área de um quadrado e da área de um retângulo. Só que vai ser dividido por 2 no final. Por quê? Porque ele está dividindo essa figura em duas partes, tá certo? Então o que é que vai ser? É a base vezes multiplicado pela altura, sempre base, é isso aqui, a altura vai estar sempre, isso aqui não é altura não, viu? A altura não pode estar inclinada, isso aqui é um lado do triângulo. A altura vai estar sempre na vertical, fazendo um L com os dois lados. Então, a altura está sempre no meio, que nesse caso aqui do triângulo e do paralelogramo, tá certo? Paralelogramo é aquela figura assim, parecida com um retângulo, mas só que ela é torta, tá certo? Então, o que é que acontece? Você vai ter que multiplicar isso dividido por 2, porque a altura dividiu ele em 2. Então, a área vai ser quem? 4 vezes 5, que é igual a 20, dividido por 2. Vai dar quanto? 10. 10 o quê? Metros o quê? Quadrados. Pronto. Esse é dessa forma que a gente calcula a área de um triângulo. E por que esse 2? Porque essa altura dividiu esse triângulo em duas partes iguais. Certo? Então, por isso que ele é dividido por 2. A fórmula do quadrado e do retângulo é somente base vezes altura. Ou seja, base do quadrado e do retângulo. É sempre assim. Esse vezes esse, ou esse vezes esse, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Esse, assim como a gente calcula a área do quadrado, do retângulo, é base vezes altura. Quando vai para o triângulo, a gente tem que dividir por 2, porque a altura está dividindo ele em duas partes iguais. Então, tá certo? Olha, a altura seria 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, igual a 10. 10 o quê? Metros quadrados, centímetros quadrados, e assim vai. Tá certo? Isso aí é o cálculo da área das figuras. Área. Agora a gente vai ver do perímetro. O que é perímetro? Certo? Porque o perímetro vai estar na quarta quinzena, a avaliação da quarta quinzena. Tá certo? Vamos ver. Vou apagar aqui. Perímetro de figuras planas, viu? Aquela figura que não tem volume, tipo uma folha de papel, uma cartolina, tal. Então, o que seria um perímetro? Por exemplo, eu tenho um retângulo aqui. O retângulo ele tem o quê? Esse lado tem que ser igual a esse e esse igual a esse. Mas as figuras, aqui é porque é uma figura plana, regular, certo? Então o que é que eu faço? Para calcular o perímetro, eu não vou multiplicar, como eu faço na área. Eu vou apenas somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse. Se aqui for 4, aqui é 4. Se aqui for 2, aqui é 2. Certo? Então, em todas as figuras, se você vê que é uma figura regular, que é um triângulo, um retângulo, você vai sempre somar os lados para calcular o perímetro. Então, o perímetro, nesse caso desse retângulo, seria 4 mais 4, mais 2 mais 2. Vamos somar isso? 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. 12 o quê? Independente. Se for centímetro, é 12 centímetros. Se for metro, é 12 metros. Se for quilômetro, é 12 quilômetros. Assim vai. Tá certo? Então, essa explicação vale para todas as figuras planas, exceto a circunferência. Porque eu não pedi para vocês calcular o perímetro da circunferência. Tá certo? O tamanho dela. Porque é um pouco mais complicado. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como é que se calcula o perímetro da circunferência. Aí você pode dizer, e circunferência tem lado?
Mas você pode pegar ela, você pode cortar ela aqui, ó, e esticar. Então ela vai ter um comprimento, certo? E aí a gente vai calcular isso em uma outra aula, beleza? Boa prova.